Olá, meus amores, professora Ana Flávia. Dando continuidade ao nosso capítulo 8, hoje iremos abordar os aspectos políticos, econômicos, populacionais da questão das comunidades dos estados independentes do continente europeu. Vamos começar. Países da CI, ou seja, da Comunidade dos Estados Independentes da Europa. Nós temos Belarus, Cazaquistão, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Moldova, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Aí você deve estar se perguntando, e a Ucrânia e a Geórgia? Bem, esses dois países faziam parte da Comunidade dos Estados Independentes, mas a Ucrânia saiu em 2018, deixou de fazer parte do grupo, e a Geórgia saiu em 2019. Então, atualmente, nós temos 9 países, porque 2 deixaram de fazer parte do grupo. Quais foram esses 2? Ucrânia e Geórgia. Características gerais da CI: estrutura frágil, problemas econômicos e sociais, conflitos nacionalistas, disputas étnicas, supremacia russa, baixo nível de desenvolvimento social e econômico em 3 países, que são considerados os mais pobres: Quirguistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Poucos regimes democráticos, diferenças econômicas e comerciais e expansão islâmica dos países da Ásia Central. Se liga nessa informação. Atualmente, a CI abriga 11 países que já vimos anteriormente, das 15 ex-repúblicas soviéticas, onde as únicas que não fazem parte desse grupo são a Geórgia, que saiu em 2009, e as 3 repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, que nunca aderiram à organização. Então, para entender, a Geórgia fazia parte desse grupo da CI, mas em 2009 ela saiu. E a Lituânia, Letônia e Estônia nunca entraram nesse grupo, sempre permaneceram com a sua organização política soviética. Lembrando a vocês que a CI tem como objetivo integrar economicamente essas regiões e partir de um mercado comum, ou seja, mercado comum entre todos os países. Inicialmente, a Comunidade dos Estados Independentes foi formada por 3 países: Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Mais tarde, outros países começaram a aderir a essa comunidade. Lembrando que os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, ficaram fora da comunidade, posto que desejavam ser independentes da Rússia, o país mais forte e de maior influência da comunidade. Isso quer dizer o quê? Que nem a Letônia, nem a Estônia e nem tampouco a Lituânia queriam ter domínio da Rússia sobre seu país, já que a Rússia era a maior influência entre os países soviéticos e principalmente na formação desse grupo. É importante destacar que, em 1991, terminou a antiga União Soviética, após a queda do Muro de Berlim em 1989. Conteúdo esse que já estudamos em aulas anteriores. Diante disso, surge a necessidade de integrar os países dominados pela Rússia socialista através do Pacto de Varsóvia, além de apresentar novas perspectivas no campo social, político e econômico, ou seja, mostrar para os outros países que a economia, a vida social e a vida política dentro da Rússia, principalmente, estava de uma forma unida. Atualmente, a sede da Comunidade dos Estados Independentes fica na cidade de Minsk, na capital da Bielorrússia.
Embora seja muitas vezes confundida como um bloco econômico, a ACI não envolve políticas comerciais, características essencial para a formação de um bloco. No entanto, os países membros compartilham de alguns acordos políticos e econômicos. Cada um possui sua independência. Os países envolvidos compartilham, por exemplo, com a utilização de uma única moeda, chamada de rublo russo. Uma outra característica muito importante é que a ACI teve sua criação visada, sobretudo, na descentralização de poder, que antes estava concentrado na mão da União Soviética. Embora a ideia fosse promover a paz e fomentar as relações comerciais, políticas e culturais entre os países membros, muitos conflitos de caráter étnicos, sociais e regionais surgiram entre os envolvidos. O que isso quer dizer? Que cada país queria colocar em prática a sua sociedade seguindo as suas regras, o território regional fosse delimitado a cada país com o que eles tinham antes de qualquer conflito, e a questão étnica, questão racial. Os aspectos naturais da comunidade do Estado independente. Com uma área muito extensa, o quadro natural da CI é muito diversificado. Está localizado acima do Trópico de Câncer e é cortado pelo norte do Círculo Polar Ártico, e o seu litoral é muito extenso. A CI é banhada pelo Oceano Glacial Ártico e pelo Oceano Pacífico, além dos mares Báltico, Negro, Cáspio e Aral. O relevo da CI alterna extensas planícies e grandes planaltos, onde, na porção europeia do seu território, destaca-se a planície russa e na porção asiática, a planície da Sibéria Ocidental, ou seja, fronteira entre o continente europeu e o continente asiático. Entre elas encontra-se os Montes Urais. Avançando para o leste, encontramos o Planalto Central Siberiano. Já no sul encontramos as cadeias de montanhas como Cáucaso, Parmi e o Altai. Lembrando a vocês que essa parte do relevo, vegetação, já estudamos em aulas anteriores. Dando continuidade às características dos aspectos naturais. Atravessando a CI de norte para o sul, vamos observar a existência de várias faixas climáticas. No extremo norte, observamos a presença do clima polar, com a vegetação de tundra, vegetação rasteira. Uma área muito extensa no centro-norte, denominado pelo clima temperado frio, com a taiga e a floresta boreal, a maior floresta do mundo. No centro-sul, encontramos o clima temperado continental. É um clima mais seco, com as estepes e as pradarias. Já no sul, as áreas desérticas, encontramos as plantas xerófilas. E aí vamos observar no mapa adiante. Aqui no mapa, identificamos o clima polar e a vegetação da tundra, clima temperado frio e a vegetação da taiga, clima temperado continental e a vegetação de estepes e pradarias, clima semiárido com as plantas e a vegetação xerófilas e estepes, e o clima e vegetação mediterrânea, ou seja, de montanha. Então, o que vocês precisam observar? Primeiro, nós temos os climas, e depois nós temos os tipos de vegetação que predomina em cada clima. Mais uma vez, polar, clima polar, vegetação tundra, clima temperado frio, vegetação taiga, clima temperado continental, vegetação estepes e pradarias, clima árido, vegetação xerófilas e estepes, clima e vegetação de montanhas, ou seja, vegetação desértica. Esse conteúdo já estudamos em aulas anteriores, só reforçando a vocês. Então, os climas pertencentes aos países da Comunidade dos Estados Independentes são clima polar, temperado continental,
semiárido, desértico e o clima de vegetação de montanha. Vegetação: tundra, taiga, estepe, xerófila e de montanha. Por ter uma grande extensão territorial, a CI apresenta uma grande variedade étnica, religiosa, de costumes e culturas. Por exemplo, o território russo ele é tão grande que apresenta 9 fusos horários, e com isso acaba gerando certo conflito na própria região. Vamos entender agora os aspectos humanos com relação à comunidade dos Estados independentes. A Federação Russa é a república com a maior população, com quase 145 milhões de habitantes. No entanto, devido à sua grande extensão territorial, apresenta baixa densidade demográfica. A distribuição da população também é muito irregular, concentrando-se no lado europeu, onde os climas são menos rigorosos, existem importantes áreas agrícolas, centros industriais, melhor infraestrutura de transporte e a proximidade do restante dos países europeus. Mas afinal, quais são os principais problemas enfrentados pela CI? Primeiro ponto: agravamento da crise econômica, falência e fechamento de empresas, redução da produção industrial e elevação da inflação, aumento da dívida externa. Segundo ponto: crescimento do desemprego e subdesemprego. Terceiro ponto: redução dos salários e da expectativa de vida. Quarto ponto: crise financeira, ou seja, dificuldade em se readaptar à economia de mercado e no desenvolvimento do sistema bancário e financeiro. Insatisfação nas Forças Armadas, perda de prestígio internacional, dificuldade em controlar o arsenal nuclear. Sexto ponto: dificuldade em manter o programa espacial, a falta de recursos. E sétimo ponto: ressurgimento e fortalecimento do crime organizado, conhecido como máfia. Sua economia já é rica em matérias-primas, ou seja, a parte primária do setor da economia. Possui uma grande riqueza em madeira e minérios. Em seu intenso território distribuem-se muitas jazidas, principalmente na Ucrânia, nos montes Urais, na região do Caucásio, Mar Cáspio e na Sibéria. Já a agropecuária é limitada por conta do clima rigoroso. Lembrando que a agropecuária é a junção de duas atividades econômicas, agricultura e pecuária. Já na porção asiática, especialmente, os desertos e os longos invernos, além das áreas geladas, comprometem a produção. Então, para entender, a CI, ela gira em torno das matérias-primas, ou seja, a exportação relacionada com os minerais e a madeira. Os locais que encontramos as maiores jazidas de minerais são a Ucrânia, os Montes Urais, a região do Caucásio, o Mar Cáspio e a Sibéria. Dentro dos países da CI, é difícil de se desenvolver a agropecuária, ou seja, agricultura e pecuária, porque o clima é muito rigoroso. Então, para concluir no nosso assunto de hoje, vamos entender. A Comunidade dos Estados Independentes é uma organização governamental fundada no dia 8 de dezembro de 1991, ou seja, após o fim do socialismo, composta pelas antigas repúblicas soviéticas e, de certa forma, sucessora parcial da antiga União Soviética. Inicialmente, esta comunidade foi composta por 3 membros: Bielorrússia, Ucrânia e Rússia, que já vimos anteriormente. O emblema simboliza a aspiração por uma sociedade igualitária, unidade de paz e estabilidade, além da cooperação entre os membros para se chegar à prosperidade. O fundo azul, como em diversas bandeiras internacionais, representa o céu e a paz. O círculo amarelo significa luz e vida. Os membros da CI atuam como estados independentes. A sua organização é formada com base na Comunidade Econômica Europeia, ou seja, a atual União Europeia. Nós temos Estônia, Lituânia e Letônia
conhecidos como países bálticos. Eles não quiseram participar da CI desde a sua fundação, como já vimos. Estes países optaram por romper totalmente o vínculo com a Rússia, pois foram muito oprimidos pela Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. E aqui no mapa podemos identificar a localização dos países bálticos: Estônia, Letônia e Lituânia. Ambas são cercadas pelo Mar Báltico, por isso são chamados de países bálticos. Vimos também na aula de hoje que a CI não é um bloco econômico, pois não há acordos e políticas comerciais comuns entre os países membros, além de não haver integração econômica. Também não há legislação comercial comum, assim como redução ou isenção de tarifas alfandegárias. Os acordos de livre comércio que ocorrem geralmente são bilaterais. Ou seja, esses acordos bilaterais, eles podem ser feitos entre dois países para poder exportar os seus produtos, mas não é nada fixo. E vimos também que os objetivos eram estabelecer diálogos nas áreas econômicas, políticas e militares, possibilitar a cooperação entre os países membros, principalmente na questão da democratização e prevenção ao crime, e a definição de uma política externa e defesa comum. E aqui concluímos o nosso capítulo 8, Rússia e CI, ou seja, Comunidade dos Estados Independentes da Europa. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima. Tchau!